Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos começar falando sobre o livro de Apocalipse. Então vamos lá, vamos abrir e vamos ver como está escrito para nós, né? Que Deus possa, através do seu Espírito Santo, me capacitar para que eu tenha esse entendimento e vocês também, né? Vamos estudar juntos o Apocalipse de João, né? Apocalipse, como vocês sabem, é uma palavra grega, né? Apocalipsis significa revelação, né? Foi a revelação que Jesus deu a João, né? Seu apóstolo. E durante o capítulo 1 nós vamos tirar 3 pontos importantes, né? Lógico, o capítulo todo é importante, mas para que a gente venha aproveitar o estudo e assimilar e entender, né? Vamos nos basear nesses 3 pontos, aí vamos assimilar esses 3 pontos dentro de Apocalipse capítulo 1, que, lógico, o livro fala de muitas outras coisas, o primeiro capítulo tem muitas outras coisas para nos ensinar, mas como também nós não podemos ensinar tudo, porque não sabemos de tudo, o Espírito nos dá na medida possível, então nós separamos 3 pontos em 3 versículos que depois, mais à frente, vocês vão saber. Então vamos lá, me acompanha aí. O Apocalipse de João, título e assunto do livro, quer dizer, esse primeiro capítulo é sobre o título, né? Por isso que eu já iniciei falando sobre o que significa Apocalipse, que Apocalipse é revelação, muitos têm ele como finais dos tempos, final do tempo, é muito falado sobre isso, né? Mas eu ao meu ver, vejo que Apocalipse não é só o final do tempo, é algo grandioso, é maravilhoso, porque se não existiu o Apocalipse, como poderemos então estar com Deus na eternidade, não é verdade? Então, Apocalipse também significa, aos meus olhos, ao meu ponto de vista, o reino de Deus, né, se aproximando cada vez mais, que já está conosco, né, mas para a vida eterna, ele virá nos buscar. Então vamos lá, o título e assunto do livro. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e, enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Já nesse primeiro versículo, ele fala, né, que notificou ao seu servo João, mas através de quem? Do seu anjo. Que quem é o seu anjo? O seu próprio filho que morreu por nós, o Senhor Jesus Cristo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. Nesse segundo versículo, né, ele diz que o próprio testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. Quer dizer, o título foi dado e João notificou todos esses testemunhos, testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, né, sobre o plano da salvação. E nesse versículo 2, nós já tiramos aqui, né? Já vamos frisar o primeiro ponto. Anotem aí, voltem o vídeo depois para ver. Que o primeiro ponto é palavra, que diz o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. Terceiro, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Por mais que a gente pense que pode durar muito tempo, pode ser que dure para nós, mas o tempo está cada vez mais próximo. Então, como eu já falei nos vídeos anteriores, pode passar tudo, mas a palavra de Deus não passará. E esse primeiro ponto, né, essa primeira
ponto que eu vou refrisar é a palavra, versículo 2 diz a palavra de Deus, quando ele fala, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, já nós sabemos e lembramos, né, que também quando Jesus falou com Nicodemos guardou, vou dar o exemplo de Nicodemos, porque Nicodemos guardou, né, sobre o testificar as coisas. Nicodemos guardou, aquele que lê. Já existiam pergaminhos, Nicodemos era um sacerdote, digamos, bem estudioso, lógico, um dos mais top da época. E ele consumia a palavra, ele estudava, lógico, com certeza dava muitas palestras, ensinava nas sinagogas. E ele não só ensinava e lia apenas, mas ele guardou dentro de si. Por isso, e quando ele ouviu falar do Senhor Jesus Cristo, ele logo assimilou com as Escrituras, porque ele sabia, ele leu a verdade. Ele não só leu apenas por ler como muitos outros, mas ele ouviu desta profecia e guardou, como aqui diz, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Ele guardou nele, porque ele saberia que no futuro iria acontecer coisas, como os profetas Isaías e os demais já falaram do tempo, já da época dele, do tempo de quem viria, quem estaria, e bem-aventurado também, porque ele não só guardou para vivenciar e ter isso no coração e na mente, mas ele vivenciou perto de Jesus Cristo isso. Ele vivenciou. E a história de Nicodemos é muito bonita também, né? Se você for lá, você vai ver. Então, quando Jesus falou com Nicodemos, Nicodemos guardou, né? E ele teve o prazer de ter mais ainda guardado com a palavra do mestre pessoalmente, sobre o testificar as coisas. E, então, também Jesus nos notificou a João em Apocalipse, né? Por isso nós temos esse livro hoje escrito. Então, não venha me dizer que a palavra não foi dada por Deus, que a palavra não foi escrita por Deus, que a Bíblia não é de Deus, é tudo de Deus. A palavra escrita, a palavra deste livro, a criação das palavras, a criação da escrita, a criação divina, a criação de todas as coisas pertence a Ele, não tem para onde, certo? É incontestável isso, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Dedicatória às 7 igrejas da Ásia, né? Versículo 4 diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia. João, geralmente, quando eles botavam o nome deles na frente, eles se apresentavam de quem é que estava mandando a carta, entendeu? Geralmente, a gente às vezes faz o contrário, só assina no final, né? Mas aqui, na época de pergaminhos, já era no início. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reinos, sacerdotes para Deus, meu Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então aqui João já fala, né, de algo também, não só das igrejas que eles conheciam, mas de algo que já foi revelado a ele, né, onde ele fala dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, né, do trono do Senhor, da parte do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar, porque o capítulo não é muito longo, mas já está dando para nós entendermos, né, o quão é maravilhosa a revelação, porque este capítulo primeiro, ele fala sobre o título e o assunto do livro. O assunto do livro, ele já está dizendo que vai falar sobre as 7 igrejas, sobre os espíritos, sobre tudo isso do reino do Senhor. Jesus aparece a João a mensagem às 7 igrejas da Ásia.
Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quer dizer, ele já está contando, narrando como é que foi, né? Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, vestido de uma roupa talar e cingido à altura do peito com um cinto de couro. Talar, lógico, é uma palavra latim de talos, né? Ele significa calcanhar ou talão. Nesse sentido de roupa, né, são roupas usadas por magistrados, por juízes, advogados, né, pessoas do Ministério Público que são magistrados para juízes. Então, a roupa de juiz é essa, que seria da cintura até embaixo no calcanhar. Por isso que o nome é talar, né, porque vai a roupa de cima até o calcanhar, né. Vocês estão entendendo como é que significa aí a roupa, né, o jeito. 7 candeeiros de ouro, né? E no meio dos candeeiros, foi como ele disse que viu o homem, vestido de uma roupa talar e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, os olhos, gente, como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Eu não vou especificar a característica do que ele viu como hoje, porque ele já está dizendo aqui, tá bom, gente? Vocês têm dúvidas, às vezes vocês podem colocar, até mesmo aí num ambiente de pesquisa online, o significado de certas palavras, ou ver a foto, e vocês vão ter uma ideia de cor, tamanho, essas coisas. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, feito esse você pode pesquisar, que fora refinado numa fornalha. Fornalha geralmente era refinado, espadas, né, pontiagudas, coisas assim, de lanças, né, por isso que ele dá essa referência, né, que fora refinado numa fornalha. Imagina o tamanho dessa fornalha. Tinha ele, e a sua voz como a voz de muitas águas, coisa mais linda, né? Tinha ele na sua deixa eu dar só uma pausa, veja a diferença e a combinação das coisas, né? Ele tinha visto seus pés semelhantes a latão reluzente, quer dizer, brilhosos, né? Que fora refinado numa fornalha, coisa de fogo, e a sua voz como a voz de muitas águas, que muitas águas muito delicada, porém, quando muito juntas, né? Dá uma força imensa. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Eu falei das 3 palavras e vamos para a segunda. A segunda palavra que eu trago para vocês como ponto é espada. Já ouviu dizer, e é bíblico dizer, que a palavra de Deus corta mais do que uma espada de 2 gumes. Sabe por quê? Você já viu a diferença da espada de um gume, com a espada de 2 gumes? A espada de gumes, ela só tem uma ponta afiada, ela desce assim, igual uma faca normal da gente, assim. Ela é pontuda e ela é afiada assim, uma banda pra cá, e ela é reta, banda pra cá. A de 2 gumes, ela é pontiaguda. Ela tem uma ponta e ela vem descendo igual um Vzinho assim. Então, esses 2 lados desse V dela, assim, vem descendo a ponta e vem descendo assim, 2 V, ela igual um Vzinho, né? Aí vem os 2 lados afiadíssimos. Então, quer dizer, a palavra, que é o primeiro ponto, ela corta bem mais do que uma espada de 2 gumes. E ele usou, né? Ele viu, Jesus mostrou a João aqui, né? Saindo da sua boca, porque ele quer dizer, significa que é a palavra dele que vai cortar, né? O mal, o bem e o mal vai separar.
vai cortar o mal, para não fazer mais mal às pessoas boas, né? Entendeu? Então, por isso que ele diz que da sua boca saiu essa espada, ele viu, né? Ele viu a espada. No versículo 16. Espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto, João falando, né? Narrando, ele que está narrando. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Quer dizer, quando João viu, caiu a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim o quê? A sua destra, a sua mão, dizendo, não temas. Jesus falando para ele, eu sou o primeiro e o último. Quem é o primeiro e o último? O Senhor, nosso Deus eterno, através do Senhor Jesus Cristo, no sonho de João. E o que vivo, fui morto. Mas eis aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos. Aleluia, glória a Deus. E tenho as chaves da morte e do Hades. Hades significa inferno, né? Então, lembra que eu falei que serão 3 palavras? Já anotaram a primeira palavra? Já anotaram a segunda? Vamos para a terceira. A terceira é chave, né? A palavra, a espada. Veja como se ligam a palavra, se liga a palavra, que é como espada. E a chave que ele, quando morreu, ele é que me disse, o que fui morto. Quem foi morto? E o que fui vivo, fui morto. Mas eis aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos. Quem é que estava vivo, foi morto e está vivo pelos séculos dos séculos? Jesus Cristo, que morreu por nós. Mas eis, estou vivo eternamente, pelos séculos dos séculos, quer dizer eternamente. E tenho as chaves da morte e do Hades, da morte do inferno. Né? Ele tem a chave. Então, assim, ele foi lá, quando ele morreu, que ressuscitou, ele pegou e levou para ele. Nada conseguiu segurar Jesus, nem a morte. Então, ele está sob domínio dele. A vida eterna e a morte eterna. Aí eu te pergunto, qual das duas você quer? A vida eterna ou a morte eterna? Eu aconselho você a querer a vida eterna. Então, se alinha com Deus, que os finais do tempo, o Apocalipse está chegando. Algumas profecias aí, como o pessoal já diz, né? Alguns irmãos já falam, já relatam, até melhor do que eu, que são bem mais estudiosos. Eles falam sobre as profecias de Daniel já foram cumpridas. Lembra que eu disse que Daniel visualizou? Eu acredito que a modernidade, ou até além do que nós, né? Talvez até carro voando, eu não sei, gente, o que Daniel viu, mas ele viu muita coisa que nós estamos vendo hoje, ele viu muito além. E essa revelação que Deus deu para Daniel foi na época do Velho Testamento. E nós estamos no Novo, nós estamos no da graça do Senhor. Então aqui quem teve a revelação dos finais do tempo, porque lá foi Daniel, aqui foi João. Então, por isso que esse primeiro capítulo é falando sobre o título, o significado do título e o que tem dentro do livro que vamos estudar. Então, praticamente o resumo, né, de todo o Apocalipse de João, né, título e assunto do livro, está resumido dentro do primeiro capítulo de Apocalipse de João. Então, aqui, Jesus está com a chave. Então, Jesus é o nosso passaporte, lembra que eu disse? Ele é a chave que abre e que fecha, e quando ainda está aberta, mas quando de fato ele vier como relâmpago, sai do Oriente, se mostra no Ocidente, tem até uma música assim, né? Pois a palavra de Deus fala isso. Ela vai se abrir e se fechar rapidamente para o dia do arrebatamento, né? Então, pela sua graça, as portas estão abertas ainda. Abre o coração para Jesus, porque a porta do coração dele ainda está aberta. E não adianta. Depois que passar arrebatamento, anticristo vir, você negar e muitas outras coisas da tribulação que acontecer aí e você não se arrepender, ainda dá tempo. Até que ele acabe com tudo isso, ainda dá tempo. Mas depois que acabar, acabou para sempre. Aí quem vai para a morte eterna, porque ele tem a chave, vai para a morte eterna. Aquele que não confessa que Jesus Cristo é o Senhor faz parte do anticristo. Então, aquele que está com Cristo, nova criatura é filho de Deus, cordeiro do Senhor nos céus da glória, e vai entrar com ele no reino do Senhor. Então, queira isso. Então, vamos ao versículo 19. Escreve, pois, as coisas que tens visto,
para Daniel, ele falou o quê? Encerra o livro. Ele não quis dar mais nada para Daniel, porque Daniel já ficou surpreso, já ficou... Que, né? Naquela... Já comentamos sobre isso. E ali Daniel escreveu ou não escreveu? Escreveu. A permissão de Deus, que Deus inspirou Daniel. Tanto que ele disse o quê? Ordenou Daniel fazer o quê? Encerra o livro. Porque Deus, né, e Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, já estava planejando, lógico, já estava dentro dos seus planos, outros apóstolos, outros discípulos, outras pessoas escreverem sobre o futuro, sobre a vida que estava passando e o futuro da humanidade, né? O futuro da gente, dos filhos de Deus. E por isso aqui ele disse a João, escreve. Foi ordem dele direta. Agora ele abençoou, ele mandou, foi uma ordem de Jesus aqui para João, escreve. Que pertence a ele, a escrita, a palavra, tudo pertence a ele. Então ele ordenou. Mesmo João inspirado, porque João teve a revelação, então escreveu o que viu. Escreve, pois, as coisas que tens visto e as que são, e as que depois destas hão de suceder. Então, quer dizer, ele deu muito mais. Ele deu o que ele viu, o que ele tem visto, o que ele viu no passado. O que tem visto, pois as coisas que tens visto é que ele viu até o exato momento, do passado até o exato momento que ele estava vivenciando isso aqui. E as que são no momento. E as que depois destas hão de suceder. As que depois destas hão de suceder é a vida eterna. A igreja, a Nova Jerusalém. Eis o mistério das 7 estrelas. Aí ele explicou. Lembra que ele falou das 7 igrejas? Que viste na minha destra. 7 estrelas na mão dele, né? E dos 7 candeeiros de ouro. Sempre o número 7, né? Maravilhoso. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Sobre o domínio da mão do Senhor. Entendeu por que estão na mão dele? E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Eu vou repetir esse versículo para você entender melhor. Eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra. A destra é a mão direita, né? E dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. São os anjos sobre o domínio do Senhor, sobre a guarda do Senhor, o domínio do Senhor, força e poder. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, que são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros, que ele viu também, são as 7 igrejas. Quer dizer, o candeeiro que tem os 7 candeeiros, né? Um candeeiro, do lado do outro. 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, isso aqui ele já revelou, já foi revelando, né? O significado das estrelas, ele viu os candeeiros, relacionado com as igrejas que ele falou lá no versículo 11, lá em cima, né? Que vês, escreve no livro. Aqui ele diz, ó, vamos voltar aqui. Que dizia, o que vês, escreve num livro e envia aos 7 igrejas. Ele já mandou no início, ele escreveu o que viu e já distribuiu para todas as igrejas a revelação, já para que se amplificasse, já divulgasse já o futuro, nosso Apocalipse. Então aqui, a partir daqui, João, o próprio João escreveu e já começou a divulgar sobre essa visão maravilhosa, sobre o que é o Apocalipse, que muitos também têm a palavra chamada de Armagedon, né? Apocalipse Armagedon, que é os finais do tempo, que o pessoal só olha para os finais do tempo, o final do mundo, o final de tudo. Mas eu digo para você, olhe para o Apocalipse como haverá um novo começo. Porque Apocalipse vai passar. Tem o início, tem o meio, tem o fim. Que nós vamos chegar no último capítulo, você me acompanhando aí. Então, eu espero que você continue comigo. Deus te abençoe. Beijinho, vai vir muita coisa boa por aí que o Espírito Santo vai nos dar. Espero que você tenha entendido. Não esquece, palavra, espada, chave. Está tudo sobre a mão do Senhor, sobre a destra dele. Amém? Deus vos abençoe. Beijinho.